Levítico capítulo 9. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Versículo 23. Chegada era a hora de Arão e seus filhos iniciarem seu ministério sacerdotal. Tudo foi feito com esmero e cuidado, como o Senhor ordenara a Moisés. Primeiro Arão ofereceu sacrifício por si mesmo, para então fazer chegar a oferta do povo e o sacrifício que era pelo povo. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Em seguida, entrou na tenda juntamente com Moisés, e os dois saíram e abençoaram o povo. Foi quando a glória do Senhor se manifestou a todo o povo, e viram o fogo vindo da parte do Senhor e consumindo os holocaustos que estavam sobre o altar. Isso causou grande júbilo entre os filhos de Israel, pois aquele fogo era um sinal da aprovação divina, e prostrando-se sobre o rosto, adoraram o Senhor. O capítulo de hoje é o relato de uma experiência extraordinária de Israel com Deus. Ali teve início o ministério sacerdotal e tudo o que implicava os serviços do santuário. A obediência e a reverência promoveram o preparo do lugar onde a glória do próprio Deus foi manifestada. A palavra hebraica para glória é kabod, que significa peso, honra, autoridade. Uma palavra bem adequada ao peso da majestade divina e de sua autoridade como Rei do Universo. Foi dito a Moisés que Israel o conheceria como Senhor, Êxodo capítulo 6, versículo 7. E a manifestação de sua glória, pesada em seu poder, foi a perfeita revelação de que Israel precisava testemunhar em seu tempo de peregrinação. O santuário aponta para a magnífica obra de salvação de Deus pela humanidade. Ao contrário do que Israel pensava e que o ensino judaico ainda conserva nos dias de hoje, o santuário não apontava para a vinda do Messias, que estabeleceria um reino futuro somente para o povo de Israel ou para os judeus. O plano de salvação é abrangente e universal. Todos descendemos do primeiro homem e da primeira mulher, cuja descendência original, por meio de Sete, foi chamada de filhos de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Isso não significa, porém, que a nossa predestinação para a salvação seja incondicional, amados. Fomos, sim, predestinados para a salvação pelo precioso sacrifício de nosso amado Redentor. Deus não escolheu uns para serem salvos e outros para a perdição, mas uma condição foi estabelecida: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Porque na descendência de Adão e Eva teve um Abel, que escolheu obedecer ao Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Um Enoque, que andou com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Mas também teve um Caim, que negando-se a fazer a vontade de Deus, foi rejeitado e matou a Abel, seu irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 5 a 8. E um Lameque, que era um assassino e que deu início à poligamia. Gênesis capítulo 4, versículo 23. Todos somos livres para decidir em que lado estaremos, amados. A eleição sacerdotal não concedia a Arão e seus filhos privilégios que os colocassem acima do povo comum no quesito espiritual, mas estavam sim acima de qualquer israelita no quesito responsabilidade moral. Como representantes de Cristo, eles deveriam ser para Israel um padrão de integridade e temperança. Sua conduta santa deveria atrair os adoradores e manter diante deles a necessidade diária de arrependimento e transformação. E nada, a não ser sua estrita obediência aos mandamentos do Senhor, poderia causar maior impacto no meio do povo. Será que, como último movimento profético, como último atalaia de Deus ao mundo, compreendemos em que tempo estamos vivendo? Realmente compreendemos, meus irmãos? Desde 1844, segundo a profecia de Daniel 8,14,
Jesus está ministrando no lugar santíssimo do santuário celeste, onde além de sua função de advogado, 1 João capítulo 2, versículo 1, também atua como juiz, João capítulo 5, versículo 22, realizando a etapa investigativa do juízo que já começou, Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Nunca o texto de Paulo teve tanto peso como em nossos dias. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. É tempo, amados, de entrarmos pela fé no Santo dos Santos e reclamarmos as promessas do Senhor, de nos tornar semelhantes a Ele para a revelação de sua glória ao mundo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Se queremos verdadeiramente compreender as coisas do Espírito de Deus, necessitamos manter os nossos olhos no lugar em que Cristo está, assim como o povo se manteve diante do santuário enquanto os sacerdotes ministravam. Aqueles sacerdotes eram seres humanos falíveis, mas nós temos um sumo sacerdote infalível, perfeito, sem mancha alguma e que nos oferece o peso de seu próprio caráter como o princípio da vida eterna em nosso tempo de peregrinação. Eu desejo viver o céu aqui. Ainda tem muitas coisas das quais preciso abrir mão para viver completamente em Cristo e para Cristo, mas pela fé eu creio que essa obra há de ser completada como o dia perfeito em Cristo Jesus. Você também deseja estar diante do santuário quando o Senhor revelar a sua glória na volta de Jesus? Também deseja começar a viver o céu aqui na terra? Então ore comigo neste momento. Pai Santo e bendito, graças te damos pelo perfeito plano da salvação, que abrange todo o mundo como alvo do teu amor eterno. Sabemos, porém, Senhor, que a nossa resposta ao teu amor deve ser pessoal e voluntária, e que o teu Espírito é concedido aos que lhe obedecem. Por isso, Pai, clamamos a ti pelo batismo do Espírito Santo. Clamamos a ti que nosso coração esteja pronto para receber os aguaceiros da tua chuva serôdia, pois já estamos no tempo das chuvas. Que o céu comece aqui para nós, porque temos o céu no coração. E que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, semelhantes a Cristo para a glória de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.